saudar todos com a paz do Senhor Jesus? Amém! Quantos já sentiram a presença do Rei da Glória? Meus irmãos, eu senti a presença de Deus aqui na hora dos louvores. Que coisa maravilhosa é poder sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Porque quando a gente vem com o nosso coração desejoso de fazê-lo, não tem por que nós não sentimos. Se o nosso coração está sincero diante de Deus, como quem diz: Senhor, hoje eu quero ver a tua glória, eu quero sentir a tua presença. Quando isso é verdadeiro, Deus olha o seu coração e fala: é isso que você quer? Então é isso que vai acontecer. Você vai sentir a minha presença. E se você veio com essa intenção, assim como eu, juntos nós sentimos a presença de Deus aqui. Amém, meus irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10. E você que vai achando, você pode ir se colocando de pé para reverência à palavra de Deus. Livro de Efésios, no capítulo de número 6 e a partir do verso de número 10. Deus seja louvado, amém? Nós achamos assim a palavra do Senhor: quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Uma vez mais, você pode curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Peça para que Deus fale ao seu coração nessa noite de uma maneira especial. Amantíssimo Deus, nós entoamos, Senhor, louvores de adoração a Ti. Todos nós, Senhor, que estivemos ligados contigo, podemos sentir a Tua presença. E pedimos agora que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações de uma maneira especial, Pai. Tu tens a liberdade nesta noite, Senhor, de tocar pessoas aqui, de curar pessoas aqui que porventura entrou neste lugar, Senhor, enfermo, Pai. Tu tens a liberdade de agir de uma maneira sobrenatural, Deus, e que a Tua palavra, ela venha ao nosso coração como uma espada de dois gumes, Pai. E em nome de Jesus, ela venha alcançar o coração de cada um de nós e fazer jus aquilo pelo qual ela está sendo enviada nesta noite, Pai. Continue sendo louvado, continue sendo engrandecido nesta hora, Senhor,
É o que nós pedimos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. 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 Toma sua assento, por favor. Meus irmãos, nós sabemos que todos nós que aceitamos a proposta de Jesus, automaticamente nós somos inseridos no exército de Cristo. Vou repetir. Todos nós que um dia aceitamos a proposta de Jesus, automaticamente nós somos inseridos no exército de Cristo. Eu fui militar por 5 anos e nós entendemos que existem soldados que assumem a responsabilidade de servir o seu país com dedicação, com integridade e passa o seu tempo ali sendo bem sucedido. Mas nós entendemos que existem pessoas que fazem o contrário disso. E Paulo, ele está trazendo à igreja a responsabilidade, uma vez que eles aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles teriam que assumir esta responsabilidade. E ele escreve para Timóteo, no capítulo 4 e o verso 7 de 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. Então Paulo está dizendo a Timóteo: olha, eu fiz o meu trabalho, eu sei que eu me esforcei ao máximo, e uma vez que eu me esforcei ao máximo, agora eu já estou sendo derramado como libação, ou seja, eu estou sendo oferecido como sacrifício, porém eu sei que um dia eu vou receber a minha recompensa. E aí ele continua escrevendo agora no capítulo 2, no verso 4 de 2 Timóteo, ele diz assim: ó, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então Paulo está dizendo para Timóteo: ei, foi Jesus que te arregimentou. Então entenda que a partir do momento que você assumiu essa responsabilidade, você tem que agradar aquele a quem te arregimentou, ou seja, você tem que agradar a Jesus Cristo, porque você foi inserido dentro das suas fileiras. Agora nós temos que entender uma coisa: era justamente isso que Paulo está querendo orientar a igreja de Éfeso. Ele tenta ensinar, porque ele dizendo: olha, agora vocês estão alistados nesse exército. Por que eu estou dizendo isso? Nós antigamente, meus irmãos, nós éramos aliados do nosso adversário. Ele diz: olha, a tua guerra, a tua luta não é física, a sua luta é espiritual. E uma vez que a sua luta é espiritual, não adianta você querer lutar com as suas forças, mas você precisa se preparar espiritualmente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você assumiu uma responsabilidade, e Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: ei, agora vocês têm uma responsabilidade, porque você precisa conhecer o seu adversário. Uma vez nós éramos aliados dele e nem sabíamos disso. Olha o que mesmo Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, verso 13: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Paulo está dizendo: ei, nós éramos aliados dele, e agora Jesus arregimentou vocês. Vocês foram libertos por Cristo. Agora esse que você era aliado, agora se torna o seu inimigo, e você precisa conhecê-lo para combatê-lo. Quando nós éramos aliados dele, ele não se preocupava conosco,
porque nós fazíamos a sua vontade. Agora, uma vez que você veio para o outro lado, uma vez que você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, você se torna inimigo dele. Isso está escrito em Atos, no capítulo 26, a partir do verso 18, que diz assim: para lhe abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Paulo está se defendendo do rei Agripa, né? Está trazendo a sua defesa. Ele diz: olha, eu era das trevas e agora eu estou na luz. E foi isso que Jesus fez por nós, meus irmãos. Agora nós não somos mais aliados, agora nós somos inimigos. E se alguém quiser vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Você precisa saber quais são as estratégias que ele usa para te destruir. Meus irmãos, Satanás ele é contra tudo aquilo que se diz Deus. Satanás ele é contra todos aqueles que servem ao Senhor. Antigamente ele não se preocupava conosco. Agora ele trabalha 24 horas para te tirar da presença de Deus e para que você volte a servir. E Paulo ele diz: ei, você precisa agora tomar essa responsabilidade. E aí ele escreve a igreja de Éfeso, e nós lemos aqui o verso 10, ele diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, meus irmãos, ele entende que o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é muito mais forte do que nós. Nós sozinhos seremos vencidos por ele. Então ele diz: olha, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O pastor esses dias pregou, o pastor Sérgio pregou esses dias, ou algum tempo atrás, sobre 2 Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo, ele disse que conheceu um homem que há 14 anos subiu ao terceiro céu. E para que ele não se gloriasse nas visões, foi colocado um espinho na sua cara. E veio um mensageiro de Satanás para esbofetear. E Paulo diz que por 3 vezes ele orou para que Deus tirasse aquele espinho da sua cara. E Deus vira para ele e diz: ei, eu não vou tirar espinho nenhum, porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele diz: olha, quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. E o pastor usou uma versão, e isso não saiu da minha mente. Ele diz assim: olha, a única coisa que esse mensageiro de Satanás ele conseguiu foi me pôr de joelhos, porque agora estou me fortalecendo no Senhor. E da mesma maneira que Paulo diz: quando eu penso que eu estou fraco, aí eu sou forte, a Bíblia não está dizendo, mas eu posso dizer ao contrário também. Quando eu penso que eu estou forte, aí eu sou fraco. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você se acha forte o suficiente, você confia na sua própria força. Você esquece que você precisa constantemente se fortalecer na presença de Deus. Então se considere sempre fraco. Por quê? Porque se você fizer essa consideração de si mesmo, você sempre vai dobrar os seus joelhos e se fortalecer na presença de Deus. Amém, meus irmãos? E aí ele diz assim:
continua no verso de número 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção numa coisa, meus irmãos. A Bíblia diz em 1 Pedro, no verso 5, do capítulo 5, verso número 8, ele diz assim: sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então Paulo está dizendo assim: ei, existe alguém interessado em te destruir. Existe alguém interessado em te derrubar. E alguém pergunta: quem é? Satanás, o próprio inimigo. Eu disse aqui no início que ele trabalha, meus irmãos, 24 horas e ainda faz hora extra para te tirar da presença de Deus. E Paulo, ele diz: olha, vocês precisam tomar toda a armadura de Deus, porque caso contrário, vocês serão um alvo fácil para o seu adversário. Quando Paulo diz que ele anda ao nosso derredor, ele está dizendo: olha, ele fica esperando uma oportunidade, ele fica esperando uma brecha, e se você abrir essa brecha, é o suficiente para ele entrar e destruir a sua vida. Agora, se você fechar essas brechas, ele não vai ter, ele vai ficar o tempo todo ao seu derredor, mas ele não vai ter nenhuma oportunidade para te abraçar e para te destruir. E como é que eu faço isso, pastor? O Salmo 34:7, ele diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Enquanto o adversário anda ao seu derredor, o anjo do Senhor está ao seu redor, te guardando, se é que você teme verdadeiramente a Deus. Se você teme ao Senhor, e quando se fala temer a Deus, meus irmãos, eu não estou falando de ter medo de Deus, eu estou falando de você colocar no lugar aonde Ele merece estar, reverenciá-lo, obedecê-lo, engrandecê-lo, ser amigo de Deus, ter uma intimidade verdadeira com Deus, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós assumimos, meus irmãos, essa responsabilidade, e o véu já se rasgou. Nós temos acesso à presença do Rei da Glória a qualquer momento que nós desejamos ou desejamos. Você acorda, a presença de Deus ali está te esperando. Você está no seu trabalho, a presença de Deus ali está te esperando. Você está andando na rua, ei, Deus está de braços abertos para quem dizer: eu estou aqui também. Você está na igreja, ei, Deus está aqui também, dizendo: ei, eu quero ter uma intimidade verdadeira com você. Porque se você tiver esse desejo, pode saber que o anjo não vai descolar de você e o inimigo não vai ter nenhuma chance contra a sua vida. Eita! Está entendendo aí? Como vocês estão entendendo? Repete a sua mão. Louvado seja Deus. E aí ele continua dizendo: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo assim: ei, a sua luta não é física, mas a sua luta é espiritual. Se a sua luta fosse
guerra espiritual, você tem que se armar espiritualmente. A sua luta não é contra aquele vizinho que joga todas as folhas da árvore da casa dele na frente da sua casa. Não. A sua luta não é contra aquele amigo de trabalho que te apurrinha todos os dias. Não. A sua luta não é contra aquele familiar que aponta o dedo para você, dizer: antigamente fazia tudo errado, agora colocou uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Não. A sua luta não é contra o ser humano, meus irmãos. E é isso que a igreja precisa aprender. Nós estamos em uma batalha espiritual. Eu estou numa batalha espiritual e você também está numa batalha espiritual. E aí eu tenho que me amar, obviamente. E aí ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, permanecei inabaláveis. Meus irmãos, todo mundo tem o seu dia mau, sim ou não? Aquele dia que você acorda e diz: olha, eu não podia nem ter saído da cama. Quando você recebe, quem sabe, uma notícia desagradável, aquele dia foi um dia mau. Quem sabe quando você está no trânsito, alguém bate no seu carro e fala: puxa, hoje não é o meu dia. Mas ele disse que se você se revestir de toda a armadura de Deus, você vai vencer e você vai permanecer na vitória, ou seja, você não vai se abalar, mas você sempre vai estar inabalável, ou seja, nada vai te derrubar. E quais são, meus irmãos, essa armadura que ele está dizendo? Ele diz assim: olha, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Esse cingir que ele está dizendo era um cinto que era colocado para segurar a armadura, quem sabe segurar a espada. Ele está dizendo: olha, você precisa se cingir com a verdade. Meus irmãos, Paulo está aqui trazendo uma resposta para aquelas pessoas que verdadeiramente queriam vencer o seu adversário. E a Bíblia diz que ele é mentiroso desde o início. Então, se você vive em verdade e na verdade, você está combatendo contra ele. E quem é essa verdade? Agora trazendo para nós. Que verdade é essa que nós precisamos estar cingindo com ela? Quem é a verdade absoluta? Eu sou, João 14,6, eu sou. E quem é a verdade? Essa é uma das opções. Jesus precisa estar sobre a minha vida. E ele diz assim: vestindo a couraça da justiça. Meus irmãos, a couraça era como se fosse um couro. Ele protegia as partes vitais do corpo, tanto na frente como atrás. Então Paulo está dizendo: vocês precisam se revestir da couraça da justiça. Isso é necessário para você vencer o seu inimigo. Quem foi que nos justificou?
te acusar? Quem é? Quem é o acusador? Te peguei. E aí você vai dizer: não, eu falei, mas eu vou pedir perdão para Deus, porque eu sei que eu fui justificado por Cristo. Essa é a justiça que ele está falando sobre essa couraça, meus irmãos. E aí no verso 15 ele diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Era necessário também que eles protegessem os seus pés, porque você sabe que na Palestina, como é que a pessoa vai andar descalço no meio daquelas pedras? Então ela precisava, e ele está dizendo que essas sandálias, elas simbolizam o evangelho da paz. Que paz é essa? Que evangelho é esse? Ele está dizendo: você precisa vivenciar o evangelho. Meus irmãos, nós só somos vencedores quando nós aplicarmos essa palavra, esse evangelho na nossa vida. O próprio Jesus, ele disse: olha, se você ouvir as minhas palavras e as colocar em prática, você assemelha a um homem que edificou a sua casa aonde? Aonde, meus irmãos? Na rocha. Então a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, é preciso nós estarmos dia a dia colocando ele em prática. Em contrapartida, Jesus diz assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele assemelha a este homem que edificou a sua casa onde? Na areia. O primeiro vento que bateu sobre aquela casa, a primeira maré que bateu sobre aquela casa ruiu, e grande foi a sua queda. Então nós precisamos sim, para vencer o nosso inimigo, vivenciar esse evangelho que nos traz a paz. E essa paz nós só encontramos na palavra. E quem é a palavra? Não é Jesus? Jesus disse assim: olha, eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo dá. Eita! O mundo não tem paz para te dar, meus irmãos. Mas essa paz de Jesus, que excede todo entendimento, ele está à nossa disposição. A paz que Jesus dá é uma paz verdadeira. E o mundo não tem paz para te dar. Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu vou repetir para você entender: ninguém pode dar aquilo que não tem. Então ele está dizendo: vocês precisam preparar os seus pés, a sandália do evangelho da paz. Quer vencer o seu inimigo? Então calce essas sandálias, espiritualmente falando, obviamente. E aí ele continua dizendo: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé é a única coisa que move o coração de Deus em nosso favor. A única coisa que Deus espera de mim, a única coisa que Deus espera de você, é nós acreditarmos nele, é nós termos a fé. E Paulo está falando: meus irmãos, eu vou dizer por que Paulo ele usa essa figura de um soldado romano. Paulo ele ficou por 2 anos praticamente preso em Roma até ser julgado. E eu acredito que ele ficava 24 horas atrelados a um soldado romano ali. Sua prisão era domiciliar, porém eu acredito que os soldados ficavam ali 24 horas. E eu acredito que ele observava as indumentárias, a armadura daquele soldado. Então ele usa esse exemplo para dizer: assim como eles precisam se proteger nas suas guerras,
vocês precisam também, mas de maneira espiritual. E ele diz assim, ó, vocês também precisam tomar posse do escudo da fé. Meus irmãos, naquela época, o que eles faziam? Aqueles dados, aquelas flechas, colocavam fogo e lançavam aquelas flechas. E aí o escudo protegia aquele soldado daquelas flechas. E é justamente isso que Paulo vai dizer: ei, vocês precisam empunhar ou tomar posse também do escudo da fé, para que as flechas inflamadas do maligno não atinjam vocês. Então a fé é uma ferramenta necessária para que você alcance a vitória sobre o seu inimigo. Uma vez que a nossa guerra não é física, e sim espiritual. Pastor, eu não tenho esse escudo, então você é um alvo fácil. Os dardos inflamados do maligno podem te destruir. A fé, meus irmãos, é necessário para quem assume essa responsabilidade dentro do exército de Cristo. Se você não tem essa fé, eu acredito que hoje você vai sair de posse dela aqui. Ah, pastor, os dados inflamados do maligno têm me alcançado. Eu tenho a convicção e a certeza que nessa noite você vai sair daqui de posse do escudo da fé, e essas flechas não mais te alcançarão. Assim eu creio. E aí ele diz assim, no verso de número 17: tomai também o capacete da salvação. Isso aqui é importante. Nós precisamos, meus irmãos, o capacete proteger o quê? A cabeça. Então, espiritualmente, esse capacete vai proteger a nossa mente. Meus irmãos, se tem uma área que o inimigo ele gosta de entrar e destruir, é a nossa mente. Então a nossa mente precisa estar protegida, e o capacete da salvação não é meramente uma indumentária, mas é algo necessário. Quantas pessoas você vê que o inimigo ataca a mente? A pessoa do nada ela muda. A pessoa do nada ela tem uma mudança de atitude, de comportamento, porque o inimigo trabalhou na sua mente, porque ela não estava de posse do capacete da salvação. Então é necessário aqueles que verdadeiramente são soldados e querem se engajar nessa batalha, é preciso que você tome posse do capacete da salvação nessa noite. Pastor, algumas coisas eu tenho. Eu tenho escudo, mas eu não calço as sandálias do Evangelho da Paz, eu não tenho paz. Ei, meus irmãos, se está faltando alguma coisa na sua vida nessa noite, eu quero que você saia daqui totalmente revestido, não só de uma, mas de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque quando você sai ali fora, o inimigo está esperando ali na esquina. E se você sair daqui armado de toda a armadura de Deus, ele não vai ter chance nenhuma sobre a sua vida. E você vai vencê-lo, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eita, é isso, meus irmãos. É isso que Paulo estava tentando embutir na mente dos irmãos da igreja de Éfeso. E ele diz assim: além de você tomar o capacete da salvação, você também precisa
se empunhar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui eu vou ter um tempo, meus irmãos, porque isso aqui é muito necessário. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, você está numa guerra espiritual, e você não pode se apartar da espada do... Até agora você percebeu que ele só tinha colocado armas de defesa: sandálias, couraça, capacete e escudo. Agora ele está dizendo: ei, você não precisa somente defender, mas você também precisa atacar. E esse ataque precisa ser feito com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem sabe, meus irmãos, essa é a peça mais importante da armadura de Deus. Porque não adianta você ter um fuzil AR-15 na sua mão no meio de uma guerra. Eu vou repetir: não adianta você ter um fuzil H, não sei o quê, no meio de uma guerra, se você não souber manuseá-lo. Você vai ser um alvo fácil para o seu adversário. Mas você precisa saber empunhar e saber como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pastor, aonde eu posso ter esse exemplo? Lembra de Lucas, no capítulo 4? Jesus é levado na praia, no Moriú, o peixe assado. Jesus é levado para o deserto do Espírito. E aí ele fica todo dia fazendo um churrasco, cantando linguiça. Cadê o irmão com uma linguiça? Essa não é uma linguiça ardida, hein? Mas ele foi levado ao deserto, e por 40 dias e 40 noites ele não se alimentou. E aí o diabo começa a tentá-lo. E é aqui que eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa contra o seu adversário. Eu vou até ler para ficar mais fácil, para que você entenda. Quem quiser acompanhar no capítulo 4, eu já estou encerrando. Lucas capítulo de número 4, ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. E disse então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Olha só, meus irmãos, assunto. O diabo sabia que Jesus tinha ficado sem comer 40 dias e 40 noites. E ele diz assim: está vendo aquelas pedras ali? Você não é o Filho de Deus? Você não tem poder? Então faz com que ela se transforme em pão e mata a sua fome. Aí Jesus disse assim: então Jesus respondeu: não só de pão, ou verdade, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que Jesus usa para combater o adversário? Não é a espada do Espírito? Não é a palavra de Deus? Então é preciso, meus irmãos, que você saiba manusear a palavra de Deus. Então, se você tem uma arma poderosa na sua mão e não sabe como usá-la, não vai adiantar nada
Às vezes você vai fazer uma visita para alguém, a espada do Espírito está lá naquela prateleira, como um ornamento, né? Aberto no Salmo 91. Está protegendo toda a casa. A única coisa que pode acontecer é aquela página ficar toda amarelada de poeira. Se você não adentrar nessa história e receber e colocar em prática essa palavra, não vai adiantar nada você ter ela aberta no Salmo 91 na sua casa. Não vai surtir efeito nenhum. O efeito vai surtir quando você colocar em prática e você vai vencer o seu adversário. Ele diz assim: está escrito, rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí no verso 5 ele diz: elevando-se mostrou no momento todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém, colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Agora é o diabo que sabe o que está escrito. Presta atenção nisso, meus irmãos. O diabo reconhece a palavra de Deus, e muitas vezes até muito mais do que nós, porque ele diz: olha, está escrito que aos teus anjos dará hora teu respeito. Se você pular daí, os anjos vão te aparar aqui. E aí Jesus diz: ei, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo se afasta, os anjos servem o Senhor, e a Bíblia diz que o diabo o deixa por algum tempo. O que ele quer dizer com isso? Ele não vai desistir tão fácil. Ei, você pode vencer o inimigo, mas você precisa estar atento, porque ele vai continuar andando ao seu derredor. E se você marcar e tomar, abrir alguma brecha, ele vai entrar e vai continuar destruindo, porque ele está dizendo: olha, o Satanás ele se retirou por algum tempo, ou seja, ele iria voltar novamente. Meus irmãos, Satanás ele é astuto, e ele também é paciente. Ele sempre vai esperar o momento certo para te atacar. É por isso que você precisa estar atento, sóbrio, vigilante, para que quando ele vier, você perceba a aproximação dele. Porque se você não perceber a sua aproximação, eu disse que você vai ser um alvo fácil para o adversário. E aí ele diz assim, continuando: no verso de número 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O pastor ele está trazendo aqui uma série de mensagens sobre a oração, meus irmãos. E Paulo ele vem ensinar a igreja de Éfeso no que diz respeito também à oração e à súplica por todos os santos, ou seja, por todos aqueles que também assumiram esse compromisso de se alistar no exército de Deus, todos aqueles que aceitaram a proposta de Cristo. Então você tem uma responsabilidade de estar orando constantemente. Isso aí também pode ser uma arma para você.
Porque quanto mais você ora, mais intimidade você tem com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Quanto mais você ora, mais perto de Deus você está. É por isso que Paulo diz: ei, orai sem cessar. Ou seja, a sua oração precisa ser contínua. Então vocês orem pelos santos e também orem por mim, para que a mim seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, conhecido no ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Ou seja, eu estou preso, mas eu oro por vocês, e eu preciso que vocês também orem por mim, para que em Cristo eu seja usado para falar como e cumpre fazer. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade, eu assumi uma responsabilidade. Então eu oro por vocês e vocês também orem por mim. Meus irmãos, não tem como nós não assumirmos essa responsabilidade, porque nós estamos em uma batalha espiritual, e em Cristo nós vamos vencer. Só que não adianta você estar no meio de uma batalha espiritual e não ter as suas armas de defesa e as suas armas de ataque. Eu espero que essa palavra te trouxe um entendimento, e quem sabe, se até hoje você não assumiu essa responsabilidade, hoje é o dia de você estar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, eu quero tomar posse de toda a armadura de Deus, porque está faltando algumas peças ainda na minha armadura, está faltando algumas peças, e hoje eu quero que o Senhor a complete, para que eu possa vencer o meu adversário. Amém? Amém, meus irmãos? Fique de pé, por favor. Eu não sei quantas peças estão faltando dessa armadura na sua vida. Pastor, a minha armadura está completa, glória a Deus. Pastor, está faltando algumas peças. Então o Espírito de Deus, Ele vai te conceder aqui nessa noite, eu creio. Você vai sair daqui não com a sua cabeça baixa como alguém derrotado. Você vai sair daqui com a sua cabeça erguida de um soldado vitorioso na presença de Deus. Eu quero que todos venham aqui à frente, por favor. Eu vou fazer uma oração especial para você. Pode vir aqui. Pode vir. Pode vir aqui à frente. Se essa palavra ela vem de encontro à sua necessidade, eu quero que você saia daqui de baixinho. Você está numa batalha espiritual. Você precisa entender que é necessário você tomar posse. Pode vir aqui à frente, meus irmãos. Tem bastante espaço aqui. Eu não sei como é que está a sua vida. Pastor, eu estou passando um dia mal. Eu creio que hoje Deus pode dar a vitória para você. Pastor, eu estou passando por uma situação muito complicada. Nós vamos orar pela sua vida. Pastor, eu estou enfermo. Esse é meu dia mal. Eu creio que o Rei dos Reis pode te curar aqui nessa noite. Pastor, a minha causa é impossível para você, mas não existe essa palavra no vocabulário de Deus. O impossível não existe no vocabulário de Deus, porque Ele é o Deus do impossível.